Oi, Clarissa. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bem, querida? Olha só, a gente está aqui muito feliz hoje de gravar mais um episódio da Tenda Materna. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que a gente tem vontade de falar com ela faz um tempinho. Clarissa, conta pra nós quem é a convidada de hoje. A nossa convidada é a Lua Barros, que é educadora parental, especialista em equilíbrio emocional, mãe de 4 filhos, o João, a Irene, a Tereza e o Joaquim, e companheira do Pedro Fonseca. Inclusive, ela e o Pedro, eles têm um podcast juntos, super bacana. Fica a dica aí, pessoal, que se chama Dilemas. Lua, seja muito bem-vinda à nossa tenda. Hoje a gente vai bater um papo aqui com a Lua sobre autoeducação. É um tema básico aqui que a gente sempre, que rege todas as nossas conversas, e a gente decidiu focar e convidou a Lua para trazer um brilho extra para essa conversa. Seja muito bem-vinda à nossa tenda, querida. Você quer falar mais algo de você? Obrigada! Que honra participar dessa tenda. É muito lindo esse nome, né? Tenda materna. Eu sinto um acolhimento só de falar. Sinto um cuidado muito grande. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, por essas conversas deliciosas. Eu tenho adorado ouvir vocês e esses convidados sempre também muito que trazem novas perspectivas, né? Então tá sendo uma delícia ouvir vocês também. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu sou fã do Dilemas, eu já escutei quase todos os podcasts de vocês. Fiz maratona também quando descobri, algumas semanas atrás. Foi bem na época que eu estava me separando, eu lembro de eu montando os móveis e escutando dilema atrás de dilema. Foi bem legal. A energia aqui de ter vocês é praticamente preenchendo o meu ambiente, assim, novo, assim, madrugadas eu aí montando a casa nova. Foi bem gostoso. E acho que seria legal a gente começar conversando um pouco para conhecer um pouco a sua história, que provavelmente algumas pessoas ainda não te conhecem. Como que a parentalidade consciente chegou até você, que é mãe de 4 crianças, né? Você já conhecia esse universo antes de ser mãe? Você tinha a intenção de educar dessa maneira? Ou foram seus filhos que despertaram esse interesse em você, né? Porque acontece com muitas de nós. E também talvez até falar como que você enxerga esse mundo, né, dessa tal parentalidade consciente ou qualquer outro nome que a gente possa dar, porque é até difícil, né? Eu sou uma mãe de uma criança já de 11 anos, né? Então eu sou uma mãe pré-Instagram, pré essa troca tão intensa de informação. E eu acho que isso foi muito importante para mim, porque eu consegui estabelecer um jeito de maternar que era muito particular. Eu nunca me sentia atendendo a uma demanda externa, sabe? Eu acho que isso foi fundamental no meu processo. Então, quando o João nasceu, eu tive que fazer um mergulho muito profundo em mim, assim, eu não tive outra opção, porque não tinha com quem trocar, né? Tinha alguns poucos blogs de maternidade que eu até lia, mas não havia esse lugar de troca tão intensa de informação nesse processo. E os filhos foram chegando e a vida foi acontecendo, e ser mãe sempre foi uma coisa assim que eu achava que era algo natural, sabe? Eu tinha esse pensamento de que ser mãe era uma coisa que todo mundo fazia facilmente. Até que eu me vi mãe de 3, né? João, Irene e Tereza, muito desgastada naquela relação. E o que era isso, assim? Era um lugar de peso. Ser mãe tinha se tornado um lugar de peso. Então, eu era uma mãe que gritava o tempo inteiro, eu era uma mãe que ameaçava o tempo inteiro. As crianças choravam muito, esse choro me desconcertava. E eu, nesse processo, me descobri grávida de Joaquim, que era meu 4º filho. E foi um acender de luzes, assim, tipo, eu preciso cuidar disso aqui, porque tá dando errado. E nesse processo de que tá dando errado, ainda vai chegar mais uma pessoa. Então, assim, lascou, né? Eu preciso cuidar agora. E aí, iniciei uma jornada tipo Google, sabe? Não foi nada extraordinário, foi o Google. Que eu disse assim, tá, por onde eu começo, né? E aí, eu cheguei, inicialmente, na disciplina positiva. Isso tem 3 anos. 3 anos. Um pouquinho mais de 3 anos. 3 anos e um pouquinho. Disciplina positiva. E eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu me debrucei ali naquele estudo. Achei super interessante.
achei que fazia sentido já com as coisas que eu pensava, mas era isso, assim, eu estava muito perdida. Então foi um resgate, eu fui me resgatando através daquelas palavras que são muito eficientes, né, eu acho, em algumas situações, em determinados tipos de dinâmicas familiares. Então eu conheci a disciplina positiva e eu já tinha uma presença na internet. Então, eu tô na internet há mais de 10 anos também. Assim, eu tive blog, eu partilho coisas na internet desde sempre. E aí, eu comecei a falar no Instagram daqueles processos que eu estava vivendo com as crianças. E com a disciplina positiva e essa formação que eu fiz, né, para ser educadora parental. E como foi um despertar mesmo, muito bonito, muito potente, que me abriu várias coisas. E aí, na sequência disso, eu querendo me aprofundar, porque eu estava disposta a trabalhar como educadora parental, entendendo que só aquelas ferramentas ali, elas eram pouco, né? Eu conheci a parentalidade positiva. A parentalidade positiva ela é um pensamento um pouquinho mais estruturado do que a disciplina positiva. E quem representa esse pensamento é a Magda Dias Gomes, que é uma portuguesa, que na época nunca tinha vindo para o Brasil. E aí eu fui até Portugal estudar com a Magda. Ela tem a Escola da Parentalidade na cidade do Porto. E aquilo ali foi muito transformador, porque é como se eu tivesse ampliado os meus horizontes muito mais. E foi transformador profissionalmente, porque eu me tornei uma profissional mais segura e com mais ferramentas e com mais estofo para partilhar com outros pais. Mas pessoalmente foi muito transformador, porque me tirou de um lugar e realmente me colocou em outro. Muito porque eu estava disponível, né? Não é porque é milagroso, é porque eu estava num processo investigativo muito grande, que eu entendi que ele não tem um ponto final. Não chega um dia que eu vou dizer assim, nossa, hoje eu tô super autoconhecida, tô maravilhosa. Não é isso. É uma jornada que ela não termina e que cada vez que você se lança em um processo desse, né, para se olhar com verdade, com honestidade, você vai descobrir novas camadas sobre você, novas coisas sobre você e coisas mais difíceis, né? Eu sinto que o jogo tá ficando mais complexo. Acessar minhas camadas e ser honesta com as minhas sombras está ficando cada vez mais complexo, porque eu vou encontrando coisas que não são muito legais, mas que são fundamentais para que eu consiga me acolher, me cuidar, me nutrir e com isso, e a partir disso, me sentir mais pronta e preparada também para nutrir, acolher e cuidar de outras famílias, sabe? Mas nesse processo, Maíra e Clarice, tem uma coisa muito linda que está acontecendo, que é uma crítica também a essas correntes muito fechadas, né? Então, assim, eu sou da disciplina positiva, não, eu sou da criação com apego, não, eu sou da parentalidade positiva, não, eu sou da parentalidade consciente, eu faço BLW, E aí a gente mantém um lugar de julgamento na maternidade, né? Porque parece que a gente não pode dialogar, parece que a gente não pode querer pincelar e pegar cada uma das coisas que me parecem fazer sentido de todas essas correntes e criar um jeito de parentar. Não, eu preciso participar de um grupo, eu preciso pertencer a um grupo. E isso tira o empoderamento da família, né? Tira essa capacidade da família de se reconhecer capaz de lidar com as questões e as situações. Então, um dos principais aprendizados nesse meu processo foi que não é sobre ter ferramentas. As ferramentas, elas são importantes, mas é sobre reconhecer o que é que cabe na minha dinâmica familiar. E aí eu estou num processo investigativo para saber como é que eu vou chamar isso, mas ainda não sei. A parentalidade da Lua. Bom, mas eu sinto que isso daí faz muito sentido, isso que você está falando, né? Quando a gente está... Eu sinto que é uma identificação com um processo muito infantil, assim, né? Da criança que vai se abrindo mão das próprias necessidades, né? Do que o corpo dela está dizendo e se apropriando do que é nomeado por esse outro, seja mãe, as pessoas que estão ali próximas dela, né? À medida que esses adultos não conseguem enxergar o que essa criança tem como necessidade. E a gente aprende isso desde muito novo, num momento que a gente está muito vulnerável e depende desses adultos, né?
A gente aprende a abrir mão das nossas próprias necessidades para se apropriar de discursos de outras pessoas. E quando a gente não olha para isso, a gente segue repetindo isso na nossa vida adulta, né? Então, isso que você está falando é sensacional, porque a gente está o tempo inteiro buscando teorias, buscando respostas, né? Sendo leal e encontrando, né, religião, teoria, o que quer que seja, né, para se apropriar daquele discurso, para eu não ter que olhar para mim mesma e encontrar a minha própria voz, a minha própria forma, porque é difícil eu sustentar essa minha própria voz quando ela está tão abafada. Então, mais uma vez aí, tentando também fazer uma ponte com o que você estava falando antes, assim, o quanto que essa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, assim, de autoeducação, isso é cada vez o buraco fica mais embaixo, mais complexo o jogo, com mais camadas, assim, porque a gente vai entrando num lugar totalmente desconhecido e que está muito abafado e que foi muito reprimido ao longo da nossa vida. E aí, à medida que a gente vai dando voz, a gente vai descobrindo facetas de nós que por muito tempo tiveram adormecidas. Então, esse caminho de encontrar o próprio jeito de maternar, né? E que não é só o maternar, é para estar na vida, né? Mas que para educar esse ser ou para estar diante desse ser, é um caminho muito potente, assim, né? Mas quando eu me aproprio e me aferro a uma teoria, eu me fecho para uma infinidade de possibilidades e sigo identificada com esse lugar dessa criança que está o tempo inteiro buscando um discurso, alguém que valide, alguém que me salve aqui, alguém que nomeie para mim, porque eu me deixo de ser sujeito, eu deixo de ser protagonista daquele processo que eu estou vivendo, da minha própria vida, né? Mas isso é muito sutil, né, Clarice? Isso, para a gente conseguir entender isso, a gente precisa estar muito num lugar de vulnerabilidade. Porque se a gente está encastelado nas nossas certezas, a gente não entende esse processo. Porque é doloroso você reconhecer que você vive para atender uma demanda externa. Então, eu tenho pensado muito que esses filhos, eles são os maiores processos de transformações pessoais que a gente pode viver. Não tem nada, olha, não tem Tony Robbins, não tem Oprah, não tem Dalai Lama que seja mais poderoso do que filho, do que esse mergulho, esse convite que filho faz para que a gente mergulhe. Convite, né? Nem todo mundo Nem todo mundo aceita. Não, nem todo mundo se liga que tem esse convite, né? Eu acho que tem um outro ponto também dessa questão das nomenclaturas, né? Dessas tribos que tem esses nomes e tal. Muitas vezes elas são muito ingratas porque elas acionam uma culpa muito grande, né? Porque as pessoas começam a entender que se eu saio um pouco do que está sendo ditado por esse grupo, né? Que tá todo mundo dizendo que é assim, é o melhor que tem que ser feito. Esses dias mesmo eu publiquei um trecho de uma fala de uma live que eu fiz com a Ivone Laborda, que ela fala sobre o amor incondicional, e ela tá explicando o que é o amor incondicional. E ela fala, o amor incondicional é o amor que não tem condições. Você não vai retirar o olhar pro teu filho, ou retirar o amor porque ele tá fazendo uma coisa que te incomoda, né? Você não vai ficar, não vai castigar ele, não vai olhar pro lado, não vai bufar, não vai ameaçar ou humilhar para tentar controlar o comportamento que te desagrada. Porque isso é condicionar o amor. É dizer, eu só te amo quando você faz o que me agrada ou quando você não está se transformando naquela pessoa que eu tenho medo que você se transforme. Pelo amor de Deus. E aí uma mãe me escreveu por inbox falando que aquilo deixou ela se sentindo muito mal. Porque ela não consegue fazer isso. E aí é muito doido, porque na verdade a gente não consegue. E digamos que, é um processo muito complexo, né? Quando a gente começa a adentrar nesse mundo de tentar fazer esse processo de autoeducação, porque a gente sabe já o efeito que tem quando a gente faz qualquer tipo de comportamento assim com um filho, né? Por exemplo, eu vou lá e castigo ele quando ele faz não sei o quê. Eu sei que tem um efeito negativo na criança. No entanto, é isso que você falou. Eu tenho a minha história, eu tenho as minhas feridas, eu tenho meu processo, meu tempo de aprendizado. E aí eu acho que o mais bonito é quando a gente começa a entender que a gente tem que ser muito amoroso com nós mesmos, no sentido de entender o tempo que a gente tá, né? O momento que eu tô vivendo da minha vida, o que eu posso oferecer agora é isso. E hoje,
eu, entre aspas, falhei com a minha criança, mas não existe a tal da falha, né? É o que eu estava falando outro dia, né, Clarissa? Não tem essa falha. Na verdade, tudo é uma oportunidade de você se rever e falar, uau, se eu tô muito incomodada com o que tá acontecendo agora e tá muito difícil oferecer esse amor, esse acolhimento para minha criança nessa situação, tem alguma coisa aí que eu possa entender desse processo. O que é que tá acionando em mim que eu tenho que olhar também? Mas não com esse peso de culpa, mas com esse peso da beleza, da mensagem que chega por essa criança maravilhosa que tá me apontando aquilo. E é muito difícil desconstruir isso quando a gente fica com essa cartilha como se fosse a referência e eu tenho que seguir essa cartilha, senão eu sou uma má mãe. Porque eu sei o efeito que tem se eu não fizer isso, né? E essa culpa, ela se apresenta de forma muito prática, né? Porque você trouxe um aspecto mais profundo da culpa. Mas e a culpa de dar chupeta? E a culpa de não amamentar? E a culpa de usar fralda descartável? E a culpa de fazer cama compartilhada ou não fazer cama compartilhada? E a culpa de não fazer o BLW ou fazer o BLW e o menino engasgar? Então, assim, seguir cartilha que você não dá conta, você não sustenta emocionalmente, te esvazia. É a cilada da maternidade contemporânea. É você achar que você, para ser uma boa mãe, você precisa dessa rigidez posta ou imposta, né, por esses grupos de pensamento. Não caiam nessa armadilha. Selecione, observe, estude, porque sim, a gente precisa estudar para ser pai e mãe, sabe? A gente precisa renovar o nosso olhar para o que é essa relação. A gente tem um olhar que é um olhar antigo. Então, é muito importante a gente entender o que cada uma dessas correntes diz e por que elas dizem. Porque elas estão fundamentadas em estudos e em pensamentos muito importantes sobre o indivíduo, sobre a criança, sobre a infância. Então, é claro que vale a pena conhecer e saber e se aprofundar. Mas é fundamental que a gente escolha o que cabe na nossa dinâmica para que a gente não siga com culpa, né, das nossas escolhas, porque isso não é justo e isso transforma a maternidade mais uma vez numa arena de julgamentos. Eu lembro que teve um post muito lindo seu quando você foi fazer, inclusive, esse curso em Portugal, né? Que você teve, que eram como 10 dias, uma coisa assim, e o seu filho estava amamentando ainda, não é? Você teve que lidar com essa história. Joaquim tinha 11 meses e eu consegui dizer para mim que eu queria fazer aquela viagem, que eu queria fazer aquela imersão. Eram 15 dias e eu sabia que ele provavelmente iria se desgarrar do peito, e eu dei de mamar para ele antes de ir pro aeroporto, assim, chorando pela despedida, mas não pela minha escolha, sabe? Assim, muito consciente da minha escolha. E foi muito transformador. E é muito engraçado, Maíra, porque eu digo que eu vivo a internet do amor. E às vezes eu me surpreendo quanto a internet ela é mordaz, ela é maléfica para algumas pessoas, né? Para mim, eu acho que porque eu tô nesse lugar de tentar não agir a partir do meu julgamento de forma muito verdadeira, eu não recebo julgamento de volta. E essa para mim é a maior prova de como é bonito e como é poderoso você viver desse lugar onde você está muito consciente da palavra que você escreve, sabe? Da sua intenção por cada uma dessas coisas que você coloca, que a gente compartilha na internet, compartilha no Instagram, porque é um campo de julgamento, é um campo, né, vil, é um campo de adoecimento. E eu juro por Deus, eu digo que eu tô envolta no manto do amor. A minha internet é uma internet muito, muito legal. A minha internet é uma internet de muito acolhimento, não é uma internet de julgamento. Então, mesmo diante dessa minha escolha, que é uma escolha que mexe com outras mulheres, nessa escolha de bancar, eu estou parando de dar de mamar para o meu filho porque eu quero fazer um curso. Eu fui muito acolhida pelas pessoas que me leem. Então, mesmo quem tinha alguma coisa ruim para me dizer, preferiu não me dizer. E eu sou muito grata por isso. E sabe por que eu sinto, Lua, que você, assim, que de alguma maneira você tá blindada por isso? Assim, tem a ver com o que você estava falando antes, com a questão da vulnerabilidade. Porque é como se você, em cada momento que você escreve ali, você não está escrevendo a partir
de uma informação só teórica, assim. É como se você tivesse, né, aquilo que você coloca ali, é como se não fosse algo só que você sabe na teoria, mas é algo que passa pelos seus filtros internos, assim, né? Passa pelo sentir, passa pelo seu coração, e aí você, de alguma maneira, é algo que você vive, e é como se você estivesse compartilhando um pedaço de você, assim, né, de quem você é, e não simplesmente impondo um pensamento. E eu sinto na sua fala também, né, uma abertura, um convite para que outras pessoas possam refletir a partir da sua experiência, e não é uma imposição. Então eu acho que quando você se coloca e se mostra humana ali e convida as pessoas a refletirem junto, como que isso que eu estou trazendo da minha vida, que quem vai falar que é certo que é errado é a minha vida, ela é assim. Isso que eu estou trazendo, né? Aconteceu assim, ó, minha experiência é essa. Como que isso reflete aí em você? Não tem como a pessoa vir desde um lugar de, eu acho que, né, de atacar. Leva ela para dentro dela também. Olha, isso que ela falou, como que isso tocou aqui dentro de mim? Ah, me tocou assim. Eu posso até não concordar com você, né? Vez ou outra, pode ser, com o que você está trazendo, mas eu me abro para vir para cá. E é exatamente essa mudança de chave que eu acho que é o tema central aqui. Quando a gente começa a ver esse processo da maternidade, né, como uma oportunidade da gente se ver. Nesse encontro com o filho, eu acho que não é só com o filho, como você falou, né? O encontro com os nossos filhos, talvez, né, esse processo aí, esse convite que eles nos trazem, talvez seja um dos convites mais grandiosos para a gente se conhecer. Né, para a gente olhar para questões muito internas que dizem da nossa infância, que dizem de coisas muito antigas aí, ancestrais, que vêm sendo repetidas, enfim. Mas a gente tem muitos encontros, né? Então eu sinto que você é uma pessoa que está aberta para encontros de verdade. Por isso que quando você se abre, assim, né, a pessoa se depara com a sua realidade. E ela não tem que gostar ou não gostar, ela simplesmente olha para aquilo ali que é verdadeiro. E isso reflete um pouco desse encontro com os filhos, né? Eu acho que, assim, por você ter topado esse encontro com as crianças, assim, se ver a partir do que eles estão trazendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que você vê nesse encontro com as crianças uma oportunidade de você se olhar. Por que realmente você vê os seus filhos como esses mestres, essas pessoas que estão lançando luz aí para aspectos da lua, que te possibilitam crescer, evoluir, compartilhar o seu trabalho e apoiar outras famílias? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de encontro com seus filhos. Por que ele é tão potente? Eu não sei exatamente onde. Eu acho que esse processo começa. Eu acho que eu aceitei verdadeiramente esse encontro que os meus filhos me fizeram só a partir do nascimento de Teresa. Eu já falei em Tereza é alguns a terceira lugares ou a sobre isso, segunda? assim. Eu tenho. Teresa é a terceira. Eu tenho 2 cesáreas eletivas conduzidas pelos médicos sem trabalho de parto. E eu acho que isso é um detalhe, é uma parte muito importante da minha história. Porque eu não tive a oportunidade, talvez por falta de informação, talvez por imaturidade, talvez por construção social, né? Eu não tive a oportunidade de verdadeiramente me conectar com aquele momento que estava acontecendo na minha vida. E isso não quer dizer que eu não amei meus primeiros filhos, que eu não curti a gravidez. Não, não é sobre isso. É sobre de um lugar um pouco mais profundo, né? Porque muitas mulheres, a gente vive essa gravidez, vive essa chegada dos filhos desse lugar da perfumaria, né? Desse lugar onde aquilo é o óbvio que vai acontecer. Então, eu namorei, casei, agora está na hora de ter filhos. Né? É isso que é esperado. Então eu cumpro esse papel, eu sigo, meio que anestesiada, meio que vivendo uma vida que é a vida que todo mundo acha que eu tenho que ter. Teresa vem e eu digo que ela é um raio que caiu na minha cabeça, assim. Porque Teresa me faz, pela primeira vez, depois de duas gravidezes, dois filhos muito amados, tá, gente? Não é sobre amor, não, é outra coisa.
Teresa me faz me questionar. Teresa eu lembro, Clarice e Maíra, do dia que eu saí do obstetra, que iria fazer o parto dela, e ele estava discutindo com Pedro, meu companheiro, qual era o melhor dia de Teresa nascer. Se era dia 31 ou se era dia 1º de dezembro, ou dia 31 de dezembro ou dia 1º de janeiro. Porque depois ele ia sair de férias e Pedro disse, pô, dia 1º aniversário do meu pai, caramba, será mesmo? Não sei se eu vou querer isso não, carregar esse peso, não sei. E eu emudeci naquela conversa ali de 2 homens, brancos, héteros, cis, dominantes. E eu disse assim, velho, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui na minha frente. Peraí, eu dei um passo para trás. E eu vi, e eu tive uma crise quando eu saí daquele consultório, que eu urrava. E Pedro assim, o que é que está acontecendo? Você tá louca. E eu disse assim, tem alguma coisa errada. Não é possível. É meu 3º e último filho. Eu não vou viver isso plenamente. Vocês estão marcando. Que loucura. E ele assim, o que... Oi? Né? Cadê minha mulher aqui? Cadê minha esposa? Né? Eu lembro dele dizer assim, você não me inventa, porque o médico disse assim, você tem 2 cesáreas e uma muito próxima da outra, você corre risco de vida se você entrar em trabalho de parto. E aí Pedro, na nossa conversa, ele reproduzia assim, você não me inventa de morrer, você não vai fazer nada dessa história de parto normal não, você não vai inventar de morrer, me deixar sozinho com 3 crianças, né? Você tá louca, a gente vai fazer essa cesárea assim, né? Eu quero todo mundo vivo. E foi muito lindo o que aconteceu a partir daí. Muito lindo, porque ele também teve que vir para esse movimento de olhar para os medos dele. Então, foi uma transformação para a gente muito intensa. Teresa nasceu dia 26 de janeiro, né, com 41 semanas e 5 dias, num parto natural, no hospital, conduzido com o mais absoluto respeito. Mas não é sobre a via de parto, é sobre um processo que eu me permiti viver, né? E eu entendi isso no final. Eu lembro quando eu comecei a sentir as contrações de Teresa, que eu disse assim, filha, a partir de agora o que acontecer, tá tudo certo. A gente já chegou até aqui. E eu me emociono de falar isso, porque eu acho que também tem uma pressão muito grande, né? Desse parto que precisa ser normal, que precisa ser humanizado. Não é sobre isso. Não é sobre a via de parto. É sobre a gente entender o nosso corpo, a gente entender que tem um portal ali na frente. E eu acho que só acontece quando a gente se permite. Só acontece quando a gente acessa as informações corretas. Só acontece quando a gente está acolhido por pessoas que estão interessadas em nos ajudar. Porque a gente não sabe como conduzir por esse caminho. A gente não sabe. A gente se afastou muito do que é essa nossa natureza. Então, o que a gente sabe fazer muito bem é viver anestesiada. Então, Teresa abre esse portal para mim. E a partir daí é um caminho sem volta, né? É um caminho onde cada vez que eles me desafiam, que eles apertam botões muito dolorosos, que eles me fazem querer deixar vir a minha pior expressão, nem sempre eu consigo, tá, gente? É um processo muito difícil, mas assim, eu tento dar esse passo para trás de novo. Eu tento dizer assim, epa, peraí, calma, o que é que tá acontecendo aqui? Às vezes eu consigo dar esse passo para trás no meio da confusão. Eu vou e aí eu saio e digo, peraí, calma, olha só, tá ruim para todo mundo, vamos aqui, volta, vamos respirar, já a gente conversa, agora a gente não vai resolver nada, porque deu ruim aqui. Então, é muito bonito aceitar esse convite dos filhos. Muito bonito, muito poderoso. E eu acho que você falou uma coisa assim fundamental assim, disso tudo, assim, que na sua fala dá para perceber que o que provocou, eu acho, assim, esse movimento todo foi esse incômodo que você sentiu e que você não tamponou ele ali e falou assim, deixa, não vou olhar para isso. Foi exatamente olhar para o incômodo e poder falar isso com Pedro, falar, peraí, o que tá acontecendo? E aí você falou, eu tava do lado de uma pessoa também que te acolheu, mesmo que na hora ele não entendeu,
né? Que você pôde expressar. Então, é a confiança também de poder expressar com o outro que vai me acolher, né? Enfim, que tá aberto. E que você pode expressar e falar assim, peraí, tem uma coisa errada acontecendo. E a gente tem tanto medo na nossa vida desses incômodos, disso que dói, né, de olhar para os desafios que as crianças nos apresentam, que a nossa tendência imediata é responsabilizar eles, né, falar, essa criança que é difícil, essa criança que é agitada, essa criança que é agressiva, esse menino que, não sei, que tem esse comportamento que é tímido, qualquer coisa. Né, que é muito mais fácil, que a nossa tendência é fazer essa separação e projetar aquilo ali na criança, responsabilizar ela. Mas isso que você está falando você podia falar, não, o que vocês estão discutindo? E parar aí. Mas você falou assim, peraí, tem algo aqui dentro de mim que está doendo a partir disso que vocês despertaram. Tem algo aqui dentro de mim que não está em paz com isso, que acabou de acontecer aqui. E você foi olhar para isso, e isso te levou a um movimento. Né? Eu também vivi uma experiência, né? O meu primeiro parto do João foi normal, mas foi cheio de intervenção, todo foi no hospital, foi assim, péssimo, assim, não foi na data, tomei ocitocina, enfim, um processo e exatamente isso que você falou. Mas o parto do Lucas foi diferente, foi na minha casa e tudo. Mas eu vivi uma situação com o Lucas que foi, assim, uma chave também, eu sinto que também para um mergulho ainda mais profundo nesse meu processo, que foi que quando ele tinha 15 dias, né, ele nasceu, eu me senti a rainha da cocada, o parto do jeito que eu quero, nananã, e sentindo que estava nesse controle também. E ele vem com 15 dias e fala assim, deu um tapa na cara, o menino teve uma infecção generalizada, a gente vai para o hospital, ele tá com septicemia, tá todo bagunçado os exames dele e fica 21 dias internado no hospital. Ah, você não queria tomar anestesia, natureba, não vai pingar, não vai fazer nenhuma intervenção, vai fazer assim, assado, beleza, né? agora toma, E é difícil a gente olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, porque... Mas quando a gente abraça e se abre, né? Até porque não tinha como não abraçar e abrir, porque se eu não entrasse no hospital, o menino ia morrer, né? Então, para as cabeças duras da vida, vem ainda... Fala assim, é assim, querida, você precisa de olhar para isso. E foi muito bonito, assim, sabe? Poder olhar para aquilo, eu lembro, assim, que eu sentava com o Rafa de noite, assim, no hospital... E ficava olhando assim pro Lucas e a gente resgatou tanta coisa ali entre a gente, do nosso medo, a gente pôde dialogar sobre tanta coisa, eu me sentia, sabe, assim, tão amedrontada diante daquela possibilidade de perdê-lo, tão culpada pro João estar longe, então veio tanta coisa à tona e poder ir olhando para isso e processando e fortalecendo essa confiança também, soltando o controle, porque eu não tinha controle, aí eu não queria vacinar ele, aí chegava o médico, ele vai Toma aqui vacinar, 3 antibióticos para essa criança viver, aqui. né? Não, 3 não, era 24 horas na veia. E agora não, agora ele tem que ir pro CTI e colocar um negócio que vai ficar aqui dentro, que você vai ter que ficar não sei quantas horas longe dele. O quê? Não acredito. Ah, não, agora tem que fazer uma pulsão lombar e você vai ficar fora da sala. Eu, desesperado, mas eu vou traumatizar o meu filho, pelo amor de Deus. Né? Esse vínculo vai... Louca, né? A louca. E tinha que fazer. Era o Lucas chorando dentro da sala, eu na porta e meu pai me segurando. Então, assim... Foi um processo muito doloroso, mas que hoje, quando passa e a gente olha para trás e vê, eu me permiti sentir, eu me permiti chorar, eu me permiti expressar, eu me permiti entrar em contato com isso, e o quanto que isso foi o que eu precisava de viver. Quanta o seu coisa eu portal descobri. talvez não tenha sido conseguir o parto que você queria, tenha sido essa doença do seu filhote, né? Porque é isso, a gente acha que às vezes a gente... Não, é isso aqui que eu preciso. Aí você consegue e ainda não consegui não, assim, e a vida se encarrega, né, se você se dispõe, a vida se encarrega de trazer esses processos para você, e aí você sempre tem a escolha de vivê-los ou não, sempre tem as escolhas de vivê-los ou não, e por mais que eles sejam muito dolorosos, tem uma coisa lindíssima que acontece, é que a sua intuição, a sua percepção sobre esses processos vai se abrindo. E aí, quando você vê, você tá percebendo coisas sobre você que nem precisou doer tanto, né? Eu tô num processo muito intenso de escrever meu livro.
E eu tenho falado sobre isso porque é um outro parto, né? Tô tentando parir um livro, assim, tá difícil. Tá que 5 filhos, E talvez. Não, eu sei que você não tira a possibilidade, mas pelo menos um livro, né? não tiro, Quer Maíra, parir não mais tiro. um livro, então. Eu não tiro e Pedro não tira, o que é mais grave, Ai, meu né? Deus. Porque assim, né? Se eu tivesse tirado, se tivesse tudo certo pra mim, pra Pedro, né? Ele já tivesse resolvido, ele não resolveu ainda também, então o quinto filho não é uma não certeza, ainda é um campo aqui, né? Que a gente não sabe ainda. Mas o livro tá sendo esse lugar de muita reflexão, de muita sombra vindo. E esses dias eu escrevendo assim, eu escrevi um parágrafo que eu disse assim: meu Deus do céu, era isso! Porque uma amiga me fez uma pergunta muito poderosa, que é: quem é que você não quer que leia esse livro? E eu disse assim: ninguém, eu quero que todo mundo leia esse livro, eu quero que seja traduzido em 10 línguas. Que é isso, tá maluca? Claro que eu quero que todo mundo leia esse livro, né? E aí eu tava escrevendo e aí veio essa pergunta e veio a resposta. E veio a resposta assim, um murro na minha cara. Um murro na minha cara. Eu sou filha de uma mãe jornalista, uma mãe que eu amo e para quem eu olho com muita admiração. E minha mãe há muitos anos deixou de escrever. E há muitos anos eu venho escrevendo. E eu, desde muito nova, neguei esse lugar da escrita na minha família. Eu não quero ser jornalista, eu não fiz jornalismo, eu fiz design. Eu fiz outra coisa. Eu queria algo que fosse tão cool, tão descolado quanto jornalismo, mas que não fosse jornalismo, porque eu não ia fazer a mesma coisa que minha mãe fez. E aí, de repente, eu me vejo escrevendo um livro, ocupando um lugar que na minha psique deveria ser dela. E aí eu choro horrores pensando nisso e honrando essa minha mãe e pedindo para que esse espaço seja aberto para mim no meu coração, né? Porque não é que ela tá negando esse lugar para mim. Minha mãe é uma mulher incrível, ela quer mais é que eu escreva 10 livros. Não é sobre ela, é sobre mim. São sobre as minhas construções. É sobre essa lealdade inconsciente que a criança carrega, né? De tipo assim, eu não posso ser mais bem-sucedida que a minha mãe. Sabe assim, eu não posso, ela que parou de escrever, que teve que abrir mão disso, então eu não posso ser mais realizada ou escrever um livro, fazer mais sucesso, ou sei lá o que a minha mãe. E é demais, né? Como que os processos, eles estão o tempo inteiro a serviço desses insights, desse dar-se conta, desse nosso, desses momentos, assim, né? E quando a gente se permite sentir, se entregar, vem as respostas, assim, né? Vem as perguntas, depois vem as respostas. Não, e é lindo esse abrir esse espaço, né? Permitir, sentir, honrar tudo isso, né? Porque senão a gente fica com você lá se sentindo como se você estivesse traindo a sua mãe e você aceitar que é isso que tá vindo. E se eu permitir esse choro e escrever sobre isso, isso vai ser o processo de honrar a história dela, né? A gente às vezes até confunde, acha que honrar é repetir o padrão, e na verdade, às vezes, é justamente o oposto, é quando a gente consegue limpar isso. Não, eu preciso permitir que isso venha, né, pra eu poder. Isso vai ser o lindo da história. Todo mundo vai sair com ganho nesse sentido, né, porque você e ela vão estar, acho que, vivendo um processo aí de libertação e nutridas. Fiquei pensando até se não tinha também um receio de decepcionar, né? Porque às vezes a gente fica com essa questão do, ai, será que ela vai gostar da minha escrita, né? Porque ela talvez seja uma referência muito grande. Então também tem essa busca por aprovação que pode estar por trás desse medo de como vai ser para ela ler esse livro. Por mais que você saiba que ela tá torcendo por você, pode ter um medo interno aí de eu não sei se eu tô à altura também de ocupar esse lugar, né? De ser a pessoa que, de repente. Sim, sim. Mas você sabe que nesse processo, né, de autoconhecimento, de você estar muito atenta, de você estar olhando para todos, eu já tinha chegado nesse lugar da aprovação. E eu já tinha superado ele, assim, já tinha. Não, eu sei que minha mãe me valida, assim, eu sei que ela me reconhece, sabe? Eu consegui ver isso. Então, e é isso, assim, é uma camada tão interna, né? Tão dura, assim, tá lá num lugar muito, muito, muito profundo.
Mas é isso, quando você se coloca, quando você aceita esse convite que os filhos te fazem e você se coloca nesse movimento diariamente, vão surgindo coisas que é a profundeza de quem a gente é. E é lindo, gente, é lindo, assim, eu tô num momento muito pulsante, muito feliz, porque eu tenho me reconhecido, eu tenho conseguido ser muito honesta comigo. E aí, isso não quer dizer que minha vida é boa. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas. Isso não quer dizer que meus filhos sejam anjos de candura. Mas aquele peso que você descreveu de quando você tinha com os 3, com certeza ele vai para outro patamar. Você tem muito mais leveza porque você Exatamente. acolhe, né? Essa vulnerabilidade, esses espaços de conflito. Você honra cada uma dessas coisas que aparecem. Eu acho que é isso que é o caminho dessa. Eu chamo de criação consciente. eu tô em paz por enquanto com essa terminologia. Mas assim, da doutora Shefali, ela fala muito, né, dos pais conscientes e tal, mas eu acho que esse caminho é o de honrar o presente, assim, sabe? De você começar a aceitar o comportamento que vem, a situação que aparece, por mais dolorosa que seja, por mais desconfortável que seja, você fala assim, tá, beleza, vamos descobrir qual que é a lição que tá por trás disso. Porque sempre tem alguma coisa que você pode ganhar em relação a isso. Eu acho que é muito mais da postura que você tem diante de cada uma dessas situações do que o fato de que eu vou conseguir parar de gritar, eu vou conseguir parar de ter brigas. Isso não existe. Você não vai conseguir chegar nesse lugar, né? Não tem esse caminho que você falou, não tem esse ponto final. Tem esse processo constante. E acho que essa amorosidade de se reconhecer e falar, meu, hoje é isso que eu posso. Hoje foi isso que eu consegui fazer. Amanhã pode ser diferente, maravilhoso, mas eu não posso ficar me chicoteando cada vez que acontecer alguma coisa fora do script ou da cartilha que eu acho a mais linda e maravilhosa. Porque senão não tem pra onde ir, sabe? Não existe esse controle. Porque, de novo, a gente tá voltando pra ferida da necessidade de controle, que é o que a gente quer abrir mão. É o perfeccionismo. A gente quer abrir mão disso. Só que no começo, quando a gente fala, putz, eu quero fazer diferente, parece que a gente tem que fazer, meu, de um jeito que a gente vai impedir que nossos filhos tenham qualquer contato com frustração, qualquer trauma não vai existir. Não, eles não podem passar pelo que eu passei. Pelo amor de Deus. E aí fica essa coisa louca, totalmente desgovernada, da gente ficar indo atrás de um ideal que não existe. Que é massacrante pra todo mundo, pra eles e pra nós, né? Não tem fórmula feliz pra isso. Omar, eu acho que você trouxe um ponto que a gente podia focar aqui, até para encerrando a conversa, que é a questão do presente, né? Assim, que às vezes a gente tenta, com a nossa mente tão limitada, eu acho que tão bombardeada por questões que estão inconscientes, e a gente está ali o tempo inteiro tentando controlar o que está acontecendo, as variáveis, né? E as crianças, eu sinto que elas nos convocam, assim, elas nos mostram a urgência de viver isso daqui que está acontecendo agora, sabe? E é exatamente quanto mais a gente consegue se conectar com o que está acontecendo agora, que eu me abro para todas essas oportunidades aí que estão aparecendo, que vão acontecer exatamente nesse encontro, naquele instante que eu tô ali escrevendo o livro e que de repente eu escrevo uma frase e que cai uma ficha gigantesca, ou naquele instante que eu tô ali diante do meu filho e ao invés de permitir que a minha mente fique cheia de julgamentos e de isso não poderia estar acontecendo, ou essa criança tinha que se comportar dessa maneira, eu tento silenciar isso e simplesmente me abro para observar o que está acontecendo ali. E eu sinto que buscar essa postura, né, dentro desse caminho de autoeducação, para mim, né, desse caminho de me permitir ou de buscar, né, cada vez mais me abrir para as possibilidades que a vida está me oferecendo, mas principalmente o encontro com os meus filhos, que é o que a gente está falando aqui hoje, eu sinto que quanto mais eu consigo silenciar essas vozes e vir para cá e sentir e observar o que os encontros me oferecem, mais eu consigo perceber essas oportunidades e não resistir, e não querer que elas vão embora e não pensar que tinha que ser diferente, simplesmente abraçando assim devagarzinho cada situação que se apresenta, cada momento, porque eu acho que para além da nossa consciência aqui,
tem sempre algo jogando aqui e direcionando o caminho, assim, isso precisa acontecer, olha para isso, olha para aquilo. E quando a gente tá no aqui e agora, a gente consegue perceber esses encontros, assim. Lu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Sobre essa questão da presença, sobre o quanto que tá atento ao que cada instante está oferecendo. Não sei se faz parte dessa sua jornada aí, nesse processo. Eu acho que esse olhar para o momento presente, ele é fundamental se a gente está querendo se ver, se reconhecer e aceitar os convites que as crianças fazem. Porque a gente tá tão adoecido que a gente não faz nada mais a gente faz aqui, focado apenas no que está acontecendo na nossa frente. Nem cocô a gente faz mais pensando no cocô, pensando na morte da bezerra, pensando... Não, a gente faz cocô hoje no celular, né? Então, isso é muito grave. Muito grave. E por que é grave? Telas, não sei o quê. Não, é grave porque isso deixa a gente num estado constante de ansiedade. É grave porque a gente está o tempo inteiro tentando saber e adivinhar e entender o que é que vem depois. Então, criança, gente, é a coisa mais poderosa, é o antídoto mais poderoso para a gente lidar com as nossas ansiedades, porque não tem depois, tem agora. E, na verdade, até começa a ter depois, né? Porque as crianças, elas também estão nascendo nesse mundo ansioso e elas também estão ficando cada vez mais ansiosas mais cedo. E é de partir o coração. De partir o coração. Às vezes eu vejo, sei lá, Irene ou Tereza, né? Irene tem 7, Tereza tem 6. Mãe, o que é que a gente vai fazer depois? A gente tá terminando de tomar café da manhã. Mãe, e o almoço, onde vai ser? Eu digo, olha, é aqui agora, concentra, vamos viver esse momento. Porque essa necessidade de saber o que vem depois, essa angústia pelo que vai acontecer na sequência, ela não precisa chegar agora. Ela vai chegar, porque a gente cresce, porque, né, a gente sabe que a gente tem que lidar com os problemas, com os boletos, com as situações e tal. Mas agora, vamos ficar aqui, ó, vamos curtir esse momento aqui agora. Depois a gente resolve, depois a gente vê. Filha, quando chegar a hora do almoço, a gente vai saber onde a gente vai almoçar. Agora a gente tá terminando o café da manhã, vê que delícia. Você comeu tudo, você tá alimentada? Vamos brincar? Vamos brincar. Então... As crianças, elas também estão começando a entrar nesse clima, nesse mundo adulto da ansiedade. Se você tem uma criança que ainda não está angustiada com o que vem depois, olha para ela. Olha para ela assim, e só vive o aqui e agora, sabe? Só brinca, ou só desenha, ou só conversa, ou só faz bolha de cuspe, qualquer coisa. Que seja só você e ela, que seja só você e esse momento, sem nada, sem nenhuma angústia do que vem depois. Lua, mas eu tenho que pensar no que vai ser o jantar, eu tenho que pensar que no dia seguinte tem que pegar a condução, tem que sair para natação. Essas coisas não vão ser paradas, né? A gente não tá pedindo pra gente conseguir parar o tempo sempre que a gente quiser. Eu de verdade, o convite que eu faço para todo mundo que tá ouvindo a gente é para que nos próximos 5 minutos que seu filho olhar para você, que você olhe de volta. Que você responda olhando profundamente no olho dele, ali. Pensando em cada palavra que está sendo dita, pensando em cada gesto que está sendo feito ali naquele momento. Porque isso também é um treinamento. Quanto mais a gente se conecta com o presente, mais a gente é capaz de se conectar com o presente. Quanto mais a gente entende a importância de... Tá, peraí, calma, eu vou te ouvir agora. Fala, agora eu tô aqui. Mais a gente consegue voltar para esse lugar, menos a gente fica se sentindo atropelada pela vida, que é corrida mesmo, que é angustiante mesmo, que é pesada mesmo. Mas o que a gente pode fazer? O que está sob nosso controle? Está sob nosso controle a maneira como a gente se dá para essa vida.
E as crianças, né, Lua, foi uma coisa que você falou, assim, elas estão o tempo inteiro convidando a gente para aqui agora, assim, né, e elas não desistem. Se você, assim, a não ser que você, sei lá, dá uma coisa para ela, uma tela, um negócio, e ela fica livre ali, você fica livre um tempinho. Mas se não, ela tá o tempo inteiro te chamando, porque elas estão buscando o nosso olhar, né, e o quanto que esse olhar, quando ele vem desse lugar de eu tô aqui com você, eu tô te vendo, eu tô te escutando, eu tô te sentindo, quanto que isso nutre essas crianças a tal ponto dela conseguir também ir com confiança, né? Tem vários momentos que às vezes, assim, eu tô sozinha com o Lucas e eu consigo trabalhar por horas, assim, por 1, 2 horas. Por quê? Porque eu tomei um café da manhã ali com ele. A gente comeu junto, a gente brincou, um deu colherada na boca do outro, a gente cantou, a gente agradeceu e aquilo nutriu essa criança ao ponto que ela pode ficar ali brincando por horas enquanto eu trabalho sem ela necessitar de novo convocar a minha presença. Porque as crianças elas estão buscando essa conexão, né? E o quanto que isso também é um grande presente pra gente. Né? E a gente se enreda nessas histórias, né? Assim, você falou isso, assim, que ele consegue brincar sozinho. Eu escuto muito das mulheres e das mães que eu atendo, assim, meu filho não fica sozinho, meu filho não brinca sozinho. Quanto de culpa tem nessa relação, né? Quanto de presença tem nessa relação? Porque a gente alimenta essas coisas, a gente alimenta essas dinâmicas. Então, se você alimenta a presença, se você abastece seu filho, se você se abastece, você se afasta sem nenhuma culpa. Sim. Entendendo que você precisa parar e trabalhar e entendendo que seu filho pode, ele dá conta, ele consegue ficar sozinho também. Sustentar ali, né, essa individualidade. Exatamente. Então, assim, a presença é um presente, na verdade. E eu acho que essa coisa do a gente não conseguir nem fazer o cocô sem o telefone também fala muito dessa distração que a gente tem do contato com as próprias emoções. A gente tá o tempo todo querendo fugir, né? E aí isso só intensifica. E realmente eles conseguiram fazer a gente Então de parabéns, viu? Parabéns. Então de parabéns. Porque isso só distancia cada vez mais a gente de nós mesmos. Parabéns, né? Zuckerberg, equipe. Isso é uma questão que tem vindo muito pra mim, assim, do quanto a gente usa de tudo quanto são artifícios pra não entrar em contato com as próprias emoções. E aí é claro que vai ficar difícil lidar com a emoção da criança, porque ela tá vivendo o momento presente, ela tem uma intensidade que é extrema pra gente, pra nosso jeito. Mas, na verdade, ela é a pureza, né? Ela é o jeito natural de ser e ainda quando tá pequenininha, mais ainda, né? Porque ainda não tá nem desenvolvido de uma certa forma, porque ela possa ter um mínimo de controle. Enfim, eu lembrei disso. Antes da gente finalizar, eu queria só contar uma história pra Lu e fazer uma pergunta. Porque eu descobri você, na verdade, através do Pedro. Olha só, há uns 4 anos atrás, eu não sei dizer exatamente, mas acho que talvez quando eu estivesse grávida ainda, eu vi um post dele do seu pai. Era um texto dele que me levou às lágrimas, que tava cheio daquelas fotos, justamente acho que no parto da Tereza. Né? Eu imagino, porque é uma foto de você no banho, né? No chuveiro, com um barrigão e tal, no trabalho de parto. Sim, né? Sim. E eu lembro que eu me emocionei muito com aquela imagem, com aquele texto. Depois eu nunca mais acessei aquilo. E anos depois, acho que foi no ano passado, assim, assistindo um vídeo seu, não sei como que eu casei uma coisa com outra, eu falei, gente, ela é a mulher daquele cara. Eu reconheci você, e foi tão emocionante, assim, sabe? Que e legal. Aí depois eu ouvi os dilemas e tal, comecei a fazer a tal da maratona, e aí eu fiquei me perguntando, vocês falam muito disso lá, e ele fala muito disso, quanto que a paternidade transformou ele, né? E aí a minha dúvida, apesar de você ter, de certa forma, antecipado a resposta, porque você falou um pouco disso, que o processo chegou junto pra vocês, era saber como que foi isso, né? Tipo, quem que chegou antes nesse processo de tentar ver a parentalidade de outra forma, se teve descompasso entre vocês, se isso gerou alguma crise por conta disso, porque isso eu vejo, eu e a Clarice, a gente, né, acompanhando esse monte de mães que chegam até a gente, isso é um ponto de dor muito forte, né? Essas crises que chegam porque de repente, começa a querer buscar mais informação e abrir a cabeça e tentar desconstruir a forma tradicional de educar, e o outro fica para trás e fica estranhando, enfim, isso é muito comum. Queria saber como é que foi a experiência de vocês e de repente trazer algum tipo de luz, assim, pra quem tá ouvindo a gente, né, porque parece que a experiência, pelo menos por agora, parece Fala bem. A receita Qual é a aí, receita? Lua. Passo a passo.
Sabe o que eu sinto em relação a isso? É que, assim, o homem que escolhe ficar para trás nesse processo, aquele que se recusa, né? A mulher manda post para ele, manda livro, manda texto, manda WhatsApp, manda áudio, e ele dá um joinha, assim. Ele tem essa postura diante da vida. Ele não tem essa postura diante da paternidade, né? Ele é esse homem que está escolhendo ficar para trás. E isso pode gerar mesmo um afastamento que é irremediável. Não é sobre a paternidade dele, é sobre as escolhas dele na vida. E talvez até da relação que esse casal já tinha antes da... Sim, né? sim, com certeza, né? Mas é isso, assim, a gente não quer ver, a gente tá, né, fazendo cocô olhando pro celular, a gente não tá fazendo cocô pensando na relação, né? Então, esse homem, ele tá escolhendo isso pra vida dele. E aí não tem doutora Jane Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, que vá ser capaz de tocar esse homem. Ele precisa internamente ir para esse lugar da dúvida, cara, será que eu estou fazendo isso da melhor maneira? Se ele não for para esse lugar do questionamento, que nós vamos o tempo inteiro e com muita facilidade, ele não vem. Se ele não sentir a incomodidade que você sentiu quando você viu ali. E o que vai desencadear essa incomodidade dele, às vezes, não é a minha insistência ali em mandar. Não. Às vezes vai ser outra coisa. Ou nada, sei lá, né? Às vezes nunca. Exato. Ou nada, exatamente. Então, assim, eu acho que esse descompasso, ele é um descompasso que ele não acontece só quando chegam os filhos, sabe? Acho que quando chegam os filhos, ele fica muito evidente. E aí não tem remédio, assim, não tem. Ou vai ou racha mesmo, ou fica ou separa. Eu acho que para Pedro, o processo da paternidade, ele aconteceu de diferentes formas. Assim, João, o nosso primeiro filho, trouxe uma enorme crise, né? Eu vi o episódio com o Alexandre, eu ouvi o episódio com o Alexandre, e é isso, assim quem diz que não passa por uma crise no casamento com a chegada do filho, não tá olhando direito, né? Tá distraído, porque essa crise ela é real. Cocô com o celular. Exato. Então, eu acho que a chegada do João tem um descompasso, sim, mas de outra natureza, né? Sobre, talvez, vontades e quereres e como a gente passa a ver a vida. Foi difícil, foi doloroso, a gente se reconstrói, e aí a gente se reconstrói e vai para um lugar da conformidade, assim, não, é isso mesmo, nós somos um casal com filho, que legal, casal que trabalha, casal com filho, né, a vida como as pessoas querem que seja, como a sociedade espera. Tereza faz esse convite muito radical pra gente, e para ele, cara, foi muito difícil, porque ele é essa pessoa medrosa, né, Pedro ele aprendeu, a gente troca muito, mas eu digo, sobe mais um pouquinho para pegar lá em cima. Ele diz assim, desce daí agora. Entendeu? Então, nós somos muito diferentes na maneira como a gente encara os nossos medos. E para ele, o processo com Tereza, de eu bancar, dizer assim, eu vou, né, até o fim nesse processo, foi muito transformador. Muito transformador. Quando eu escolho começar a estudar a parentalidade positiva muito profundamente, né, disciplina positiva, ele observa, ele não se opõe, mas a gente já vinha de antes tentando olhar para as questões que eram questões muito íntimas, né? Então, de uma certa maneira, esse movimento do questionamento já estava nele. Quando eu trago, poxa, eu acho que a gente precisa cuidar da forma como a gente fala com as crianças, eu acho que esse negócio de ameaçar, né, de ficar ameaçando para conseguir o que a gente quer, principalmente na hora da refeição, que era uma questão aqui em casa, assim, não é a melhor abordagem, o que é que você acha? Olha isso, olha o que essa figura está dizendo, olha o que essa teoria está falando. Então, ele veio. Isso não quer dizer, Maíra e Clarissa, que a gente age da mesma forma o tempo inteiro, né? Porque essa ilusão de que o casal vai sempre fazer igual. Nós somos pessoas diferentes, nós temos posturas diferentes, mas a gente olha para o mesmo lugar. Então, eu acho que isso aqui é a coisa mais importante, sabe, da relação familiar. O que ele dá é diferente do que eu dou.
para as crianças, como ele se dá para essa relação é diferente. E tudo bem, não precisa ser igual, a gente não precisa querer que seja igual, mas a gente precisa ter na base valores que são parecidos, né? Porque senão a gente se perde mesmo e é muito ruim. E diálogo, né? Eu acho também que é isso que você falou, Nossa né? Senhora, Interesse diálogo, em construir gente. algo junto, né? Porque eu acho que a família parte disso, por interesses em comum, em construir aí algo junto, né? E se a gente tem um projeto junto, que são os filhos, né? Como que eu não vou me acercar dessa pessoa que é tão responsável como eu pra gente falar sobre isso? Se fosse um trabalho ou qualquer outra coisa, a gente não falaria. Por que não falar sobre isso daqui que é o nosso maior projeto, sei lá, né? Assim, pra mim é a coisa mais maravilhosa da vida. Total. Então, meninas, é isso, Lua, dá vontade de ficar conversando com você aqui. Nossa Senhora, eu já ia falar outra meu coisa Deus. aqui agora, mas vai ter que Peraí, ser outro agora eu tema vou na ficar com perna, dúvida. gente. Vou Depois a ficar gente curiosa marca da... dois. Me chama mais pra esse negócio aqui, que essa conversa é boa demais. Boa demais, super né? obrigada. Delícia, que bom. Brigadão pela sua participação, por você se mostrar como você é, por todas as contribuições, pela sua lucidez. Foi maravilhoso esse papo, Sim, né, Mar? com certeza. Eu queria pedir para as pessoas mandarem comentários, seguirem a gente de acordo com o aplicativo que vocês estiverem usando, que eu não tenho a menor ideia, for estrelinha, avaliação, tudo isso ajuda a gente a ser alcançado por mais gente. Então, e dizer que se vocês quiserem escrever pra gente, vocês podem escrever para contato@cantomaternato.com ou para clarissa@bifamily.com.br. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje, aguardando os comentários, aguardando a comunicação de vocês. E a gente se vê em breve em mais um episódio da Tenda Materna. Um grande beijo, obrigada, Lua, e até a próxima. Obrigada, Lua. Beijo, obrigada a vocês.